Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Dando continuidade ao nosso curso de desenvolvimento de um sistema moderno utilizando a VCL do Delphi, hoje a gente vai dar sequência nessa tela de consulta de agendamentos, onde a gente vai fazer melhorias na consulta na hora que mostra para o usuário essa consulta. O vídeo de hoje está com diversas dicas do início ao fim, então assiste até o final para não perder nenhuma. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Eu vou colocar aqui, pessoal, um client dataset. Essa é a primeira alteração que a gente vai fazer. E vou dar o nome para ele de CDS Agenda. Por que um client dataset? Eu poderia estar até colocando um FD Main Table, que tem o mesmo comportamento. Ele pode ser utilizado igual é utilizado o client dataset, mas o FD Main Table está mais nas últimas versões do Delphi, está disponível nas últimas versões do Delphi. Então, para quem ainda está utilizando o Delphi 6, como tem inscritos no nosso canal que ainda utiliza o Delphi 6, então a gente vai utilizar o client dataset, tá? Fiquem à vontade aí para utilizar o componente que vocês preferirem, tá? Se você já tem experiência com o Delphi, pode utilizar o FD Main Table. Aí, outra dica que eu queria passar para vocês, pessoal, antes de dar sequência no nosso vídeo, é que eu estou utilizando aqui a versão 10.4 Community Edition do Delphi. Eu baixei ela agora, recentemente, essa semana, e baixei o ACBR também e consegui instalar ele pelo instalador normalmente, tá? Então, quem estava tendo problema com a instalação do Delphi e o ACBR, porque ele não estava sendo instalado na versão 10.4, esse problema já foi resolvido, né? Então, se alguém tiver problema na instalação, deixa nos comentários aí, pedindo para eu fazer um vídeo como instalar ele manualmente, tá? Mas se você atualizar o seu Delphi, baixar a versão nova do Community Edition e baixar o ACBR atualizado, provavelmente você vai conseguir instalar ele pelo instalador, tá bom? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se quiser que eu faça um vídeo como instalar o ACBR manualmente, deixa nos comentários aí que eu analiso a possibilidade, tá bom? Dando sequência no nosso vídeo aqui, pessoal, depois de colocado o nosso client dataset, eu preciso fazer uma alteração na nossa busca, porque ela precisa mostrar aqui nessa grid o nome do profissional. Então eu preciso adicionar o campo, o nome do profissional nessa grid. Então eu vou dar 2 cliques nela, vai aparecer a relação de campos que ela já tem. Então eu crio um novo, clico no botãozinho de novo e vou dar o nome para ele DS Profissionais. Depois eu confiro para ver se é esse nome mesmo que vai ficar lá no SQL. E o título aqui eu coloco o nome do profissional. Como não cabe, eu vou dar uma redimensionada nessa tela, vou aumentar o tamanho dela. Lembrando que nessa tela especificamente, a gente não está preocupado com o layout, apenas com a funcionalidade dela, então vocês fiquem à vontade para modificar o layout da maneira que preferirem, tá? Se vocês estão precisando de dicas de layout, tem um curso nosso aqui na descrição, onde eu ensino como desenvolver telas com layout moderno, tá? E também, se você precisar do código-fonte desse curso de sistema completo de agendamento utilizando a VCL do Delphi, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como que faz para fazer o download desses fontes, tá? Então, depois de reposicionado aqui os campos, eu vou precisar mudar o nosso SQL. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa consulta de profissional. Ele vai chamar o procedimento que a gente fez na aula passada. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card a playlist com todas as aulas para você poder entender como é que a gente chegou até aqui. E eu vou vir nessa função FNC Consulta, que é responsável por consultar o profissional e a data ali naquela lupinha. Então eu vou alterar o SQL aqui, vou colocar um inner join com a tabela de profissionais. Não vou entrar em detalhes desse SQL porque não é o foco do nosso curso. Depois de alterado
eu acrescento nas colunas que eu quero que essa consulta retorne, eu coloco profissionais.ds profissional, que é o campo que armazena o nome do profissional, e aí depois eu volto na listagem das colunas do DBGrid e atualizo o field name aqui para o nome correto. Dessa forma, essa consulta já vai retornar o nome do profissional e assim ele vai mostrar no DBGrid. Vamos compilar para ver se não vai dar erro. Eu preciso preencher aqui os campos obrigatórios. Escolho profissional. Consulta, ele não deu erro nenhum. Deixa eu escolher uma data aqui que eu sei que tem um agendamento. Então tá aí, mostrando o nome do profissional. Então dessa forma a gente já faz a primeira alteração na nossa tela. Depois eu preciso também alterar essa consulta aqui do cliente. Mas voltando lá ao nosso código, eu vou acrescentar os campos do client dataset nosso, esse client que a gente colocou aqui. Então eu preciso acrescentar os campos nele, então eu clico com o botão direito do mouse, veio Fields Editor, e aí ele vai mostrar a lista de campos desse client dataset. Clico com o botão direito do mouse de novo, vou em New Field, e aí eu acrescento o primeiro campo, que é a data. Então ali no DBGrid a gente tem DT data, então eu vou colocar da mesma forma que está lá no DBGrid. Vou escolher aqui no tipo do tipo date, dou um OK e faço o mesmo procedimento para adicionar o segundo, new field. Vou no name, escrevo hr hora, que é o mesmo campo que está lá no nosso DBGrid, escolho do tipo string, dou um OK. Novamente, new field, agora é o ds cliente, que é o responsável pelo nome do cliente. Também coloco string. Se eu quisesse limitar o tamanho, era só preencher ali a propriedade size, tá, pessoal? Mas eu quero deixar o string aberto ali, então eu deixo em aberto. E por último, o ds profissional. Você poderia escolher qualquer campo aqui, ó, da listagem, tá? De acordo com a sua necessidade. Eu vou colocar o string, que é o que a gente precisa. Depois de adicionado os campos, eu posso fechar aqui a listagem deles. E aí eu vou clicar em cima do nosso client, com o botão direito do mouse, vou em Create Dataset. E esse client já está inicializado ali com os campos. Basta eu ligar ele no DBGrid agora. Aqui no nosso cliente, ele executa uma segunda função, a FNC consulta por cliente. Então nela eu também preciso fazer a alteração acrescentando o nome do DS profissional. Então eu vou vir aqui alterar o meu SQL. Dessa forma ele fica correto para quando eu consultar por cliente ele também mostrar o nome do profissional que esse cliente está agendado. Então eu simplesmente copio da função de cima e colo aqui embaixo que ele vai funcionar certinho. Os SQL são praticamente o mesmo, tá? Só ajeitando aqui para ficar melhor de entender. Então, pessoal, depois de preenchido o nosso SQL, deixado ele certinho, eu vou precisar popular o nosso client dataset com os horários disponíveis para agendamento. Para isso, eu vou abrir o formulário agendamento consulta aqui e verificar qual é a faixa de horário que a gente está trabalhando nesse sistema. Então eu coloquei aqui das 6 horas até as 22 e nos minutos eu coloquei de 15 em 15 minutos. Então eu preciso preencher aquele client dataset com todos esses horários disponíveis e os horários que vão já estar agendados tem que mostrar ao cliente o profissional que está, e o que não tiver vai estar em branco. Então, para isso, eu vou criar uma função aqui na nossa classe agendamento, porque assim, se eu precisar chamar essa função em qualquer outro lugar, ela já vai estar disponível na nossa classe. Então, eu vou colocar aqui FNC, mostrar agenda, e por parâmetro nessa função, eu vou passar o client dataset que eu quero preencher. Tá? Então, eu vou dar o nome para ele de CDS, que é a abreviação de client dataset. CDS é agenda. T client dataset. Lembrando que ele não vai identificar o client aqui, depois eu dou um Ctrl Shift A para adicionar a classe. E aqui é procedure, desculpa, eu errei, porque ele não vai retornar nenhum parâmetro, nenhum valor, então é um procedimento, tá?
Dou um Ctrl Shift C, o Delphi cria a declaração dela automático, e agora sim eu dou um Ctrl Shift A no client dataset para adicionar a classe dele lá no uses da interface. Eu vou colocar aqui, pessoal, cds agenda.append. Eu poderia usar também o insert, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Um vai inserir na última posição da tabela e o outro vai inserir na primeira posição da tabela. Então, dependendo de como você montar o for, você vai usar o append ou o insert. Eu vou colocar aqui o insert só para vocês verem como é que vai ficar. Depois a gente troca por o append, tá? E aqui embaixo eu vou colocar os campos que eu quero preencher, porque eles vão ser preenchidos de maneira manual aqui para poder montar essa agenda com os horários disponíveis. E por último, eu dou o post na nossa linha que está sendo inserida, tá? Aqui, o primeiro parâmetro que eu tenho que preencher é aquele parâmetro que está ali no dbGrid, que é o data, depois a hora, depois o cliente, depois o nome do profissional. Então, eu vou colocar aqui o parâmetro data, e só que como a data vai ser fixa, eu vou mostrar todos os horários de um dia disponíveis no dia, então eu preciso passar esse parâmetro, essa data também como parâmetro para minha função. Então eu vou declarar aqui dt data do tipo tdate e colocar essa data aqui nesse primeiro parâmetro do nosso cliente. Como eu mudei aqui o cabeçalho do nosso procedimento, eu preciso também mudar lá em cima, lá no public, na declaração da classe. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou até lá na declaração do procedimento e dou um Ctrl V. Assim ele fica correto a declaração do nosso procedimento, tá? E aí eu preciso adicionar os outros componentes. A hora, que vai ser o segundo, os outros componentes, não, desculpa pessoal, as outras variáveis. Valores. A hora vai ser do tipo string. E essa hora, ela vai precisar ser montada de acordo com as horas que eu coloquei lá naquele combo. Então, para isso, eu vou criar duas variáveis aqui nesse procedimento, a de minutos e a de hora. Tá? E elas vão ser do tipo, elas poderiam ser do tipo inteiro, pessoal, mas se eu declarar do tipo inteiro, eu não vou usar todas as possibilidades do tipo inteiro. Então, eu vou declarar do tipo Word, que é um inteiro menor, ó, ele vai de 0 até 655, 35, se eu não me engano ali. E o inteiro, ele abrange uma sequência de numeração maior, vai do menos 2, 1, 4, 7, 8, 3, assim por diante, até o positivo desse daí. Então, por que eu declaro como Word? Para ele reservar um espaço menor na memória, tá? Isso é muito importante, pessoal, não declarar variável desnecessária ou com tamanho desnecessário, porque você acaba alocando espaço na memória. Isso num sistema grande dá uma diferença enorme de rendimento, tá? E performance. Então fique esperto com isso para declarar a variável só no que precisa. Então, declarando ele como Word, poderia até ser outro tipo menor, tá? Mas eu vou deixar aqui como Word, que já é o suficiente. Nosso sistema é pequeno, não tem problema. Então eu vou acrescentar aqui o int str hora mais os dois pontos mais os minutos, tá? Para quê? Para criar uma hora do tipo string, tá? De acordo com a nossa necessidade. Eu tenho que inicializar os minutos aqui antes, né, desse for que eu vou criar. Por que criar esse for, pessoal? Porque eu preciso adicionar todas as horas entre 6 e 22, tá? Que são os horários disponíveis para agendamento. Então, eu vou fazer esse for contar. Em vez de i, eu não preciso declarar a variável i como contador, eu posso usar a própria variável hora para isso, tá? Então eu coloco aqui for hora, recebe o valor inicial mais baixo, que é 6, até o valor mais alto, que é 22, tá? Então, dessa forma eu vou conseguir acrescentar todas as horas disponíveis para agendamento.
Os minutos a gente vai fazer na outra aula para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Então, inicialmente a gente vai acrescentar só as horas, vai inicializar a variável de minutos aqui como 0, depois a gente faz as alterações necessárias para poder contar de 15 em 15 minutos. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia inicial de como vai ficar. Então, depois de feito isso, a gente tem que adicionar os outros campos de profissional e cliente. Esse daí a gente vai manipular depois, tá? De acordo com o agendamento. Então eu vou voltar aqui na nossa agenda e vou chamar essa função que a gente acabou de criar. Então no botão que faz a consulta por horário e profissional, esse botão aqui, ó, esse é do cliente, é esse daqui, ó. Então nesse botão, na chamada dele, eu vou comentar essa linha aqui que faz o preenchimento do DBGrid e vou colocar um novo procedimento que é montar agenda, tá? E aí, pessoal, vou passar como data a data escolhida do calendário picker 1.date e o client dataset, que é o CDS agenda, que é o client que a gente criou. Vou fazer a referência aqui para a classe, porque essa função está dentro da nossa classe. E aqui no dataset, dsconsulta.dataset, em vez de ele receber a função de consulta que a gente tinha feito na aula passada, ele vai receber o próprio client dataset, que já vai estar com os horários acrescentados, tá? Então, simples dessa forma, a gente começa a criar a nossa agenda de consulta. Então, eu seleciono aqui a data, o profissional que eu quero, clico na lupa, então ele joga todos os horários. Só que ele jogou, ó, 22, 21, 20, ele jogou ao contrário, que é o caso do insert e do append que eu mostrei para vocês. Então nessa aula aqui a gente vai ficar só na data e no horário. Na aula que vem a gente vai preencher o cliente e o nome profissional, tá? Então vamos voltar aqui, vamos acrescentar, trocar lá, em vez de insert, trocar por append para ficar na posição correta. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem adquirir os fontes desse sistema aqui, desse curso, ou de qualquer outro vídeo que a gente lançar aqui no canal, basta clicar no primeiro link da descrição para você saber como. Então, voltando aqui ao nosso agendamento, escolhe o profissional, escolhe a data correta, clica no botão de consulta e ele vai mostrar as horas na ordem correta para o dia 18, tá? Então, na aula que vem a gente continua aqui, espero que tenham gostado. Muito obrigado, não esqueça de deixar o like e até a próxima.